falar um minutinho antes. É tudo corrido, né? O meu aqui é 10 minutos, né? Então é bastante corrido. Só agradecer demais a oportunidade de estar aqui com vocês. Estou revendo aí pessoas que são importantes na minha vida. E isso tudo faz parte do nosso contexto. Então, estar aqui eu acho que é uma das grandes obrigações que nós temos, porque estudar é constante, é uma constância que a gente não vai deixar. Então, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo convite. Na verdade, o que eu venho é representando um grupo que hoje nós temos, né? Águas Sem Limites, que tem até amigos que fazem parte desse nosso grupo, que é independente, pessoas de várias partes do mundo que cuidam e tratam dos assuntos dos esportes aquáticos, de forma absolutamente independente. O tema é falar sobre a prova de 100 metros nado livre masculino, né? A forma evolutiva da prova de 100 metros nado livre masculino, em piscina longa, e que tendência tem para o futuro. O 100 metros nado livre masculino é uma das provas mais tradicionais do programa da natação e do esporte internacional, isso pela mídia internacional. Né? Esse é um resumo histórico da prova, e vocês vão poder ver que você teve de 1896, né, do campeão húngaro, para chegar a 1,5, você teve 12 anos de diferença. Para baixar 1 minuto, você teve mais 16. Para baixar de 50, você teve 52 anos. Você teve 9 anos para baixar de 49. Você teve 15 anos para baixar de 48. E aí você teve 9 anos que foi ajudado, obviamente, nesse encurtamento, porque teve o traje tecnológico. Então, você teve aí 97 dias para aparecer o César Cielo com o traje tecnológico. O primeiro homem a baixar de 47 foi o Alain Bernard, da França. 97 dias depois veio o Cielo. Em 2010 foi suspenso o traje tecnológico. E aí levou 13 anos para aparecer um garoto chamado David Popovic. As medalhas olímpicas do Brasil, todas elas, as 15 medalhas do Brasil, na natação brasileira, tem uma característica que é o quê? O nado livre. Né? Das 15 medalhas brasileiras, o nado livre aparece em 13 das provas. Se vocês observarem, das 13 provas, 100 livre aparece em 5. 4 no individual e no revezamento 4 por 100 livre. Um resumo histórico do Brasil, e é interessante quando a gente vê esse resumo histórico, a cidade de Roma. Né? E nesse resumo histórico dos recordes mundiais, dos campeões mundiais, você vai ver a cidade de Roma em 3 oportunidades. Na primeira medalha do Manuel dos Santos, em Roma, quando o Gustavo Borges foi medalhista no Campeonato Mundial, César Cielo, quando foi campeão e recordista mundial da prova dos 100 metros livre em Roma. É interessante. Se você for fazer uma revisão de literatura, principalmente sob o ponto de vista antropométrico, todo mundo quer uma razão para o resultado. Todo mundo busca sempre uma razão para o resultado. Nessa revisão de literatura que você tem, você vai ver que estaturas, tenta-se colocar sempre a estatura, envergadura, índice de massa corporal, peso, como indicadores da força, do tamanho do ciclo, como se isso fosse preponderante e fundamental para os resultados obtidos pelos atletas. Altura e peso, nós podemos ver ali que a altura média do campeão olímpico, né, no 100 metros nado livre, modificou significativamente desde 1904. O vencedor mais alto foi o Matt Biondi, em 1988 com 2,1. O peso do campeão olímpico de 100 livre aumentou desde, lógico, o aumento da altura,
teoricamente, o aumento do peso, mas o mais pesado foi Nathan Andrew, com 103 quilos, mas você vai ver que o vencedor de 1932, o japonês, pesou 66 quilos. Don Schlander tinha 1 centímetro a mais que ele só e pesou 13 quilos a mais. Então, as coisas têm a sua relação, o índice de massa corporal também influenciando. E, normalmente, a gente fala, se vocês prestarem atenção, e está sincronizado a Olimpíada que o japonês foi o campeão em 1932 com essa de Caleb Dressel, últimos Jogos Olímpicos, e deu para vocês verem muitas coisas que estão inerentes ao ser humano. Olha a piscina, o bloco, as raias, né? a situação, a técnica. Olha, já virou e olha a virada que foi feita e a virada que é feita da época. Então são muitas as coisas, os treinamentos, né? A forma como você vê a natação, como você... É interessante esse vídeo, porque aqui quase perdeu a prova, o Caleb Dressel, o Kyle Chalmers, que é o australiano que foi campeão olímpico aqui no Rio 2016. Então você vê que ele já está saudando e tal, e o japonês está lá chegando. Então a diferença que a gente pensa, quando a gente tem o visual do que realmente acontece, né, é o que você vê que, mas não foi só o ser humano, só a altura, há outras variantes que são muito importantes e fundamentais para que esses resultados todos acontecessem. Esses daí são, foi difícil até, mas pegar aí as 7 melhores marcas do 100 livre, né? 7 melhores marcas do 100 livre. Se você observar, você vai ter talvez uma característica, mas não tem um padrão. Mas eu quero alertar vocês. Tem aqui algumas coisas interessantes, mas, por exemplo, quando a gente pega até a estratégia de prova, número de ciclos e tudo mais, você vai ver que, por exemplo, esse garoto, que é uma exceção completa, ele passa, a passagem dele é muito próxima do melhor tempo de 50 livres. Então, ele passa, provavelmente, lá né? Mas é a melhor volta do mundo. Já o César Cielo é aquele que deu mais folga entre o melhor tempo de 50 e a passagem de 50, e tem a pior volta entre todos os que têm as melhores provas, os melhores resultados dos 100 metros lá do livro. Então isso é uma estratégia a ser estudada que diz o quê? Que o César Cielo tinha um campo muito maior de progressão do que ele mesmo pensava. Então isso são coisas importantes. Há uma diferença hoje, não tanto em altura, mas há uma diferença de peso, por exemplo, na característica da prova dos fundistas com os velocistas. Os que nadam 100 livre têm 8% a mais de massa magra do que o fundista, que é uma característica de fundista. E agora vamos falar sobre os dois. Vamos pegar aqui a característica dos dois que bateram o recorde mundial por último. O Popovich perde em todos os quesitos. Ele é mais novo. Outra coisa interessante, né? Como a gente disse, os dois recordes mundiais foram batidos na mesma piscina, 13 anos depois, quase que na mesma data. 13/9 com 30/9. Na mesma piscina. Uma coincidência. Mas o Popovich perde em todos os quesitos. Perde na idade, perde na altura, perde no peso, na envergadura e no índice de massa corporal. O que é importante? Mas tem uma característica. É alto também. A envergadura é muito maior do que 1:1 na relação. Então são características que você vê, mas não é um padrão, porque o talento quebra todo esse padrão, né? E as parciais. E o importante, além de tudo isso,
ele perdeu isso tudo, ele não nadou com traje tecnológico, o que o César Cielo fez. Quando a gente fala da volta do Popovich, é melhor para todo mundo ficar sabendo que nunca decida a prova com esse garoto no segundo 50. Porque das 15 melhores voltas do mundo, da história da natação mundial, ele tem 9. Então é melhor não decidir a prova com ele, com uma estratégia, né? E vamos ver agora. Opa. Está passando. Eu tinha a prova dele aqui, até aqui. Vamos colocar os dois agora, né? Um de frente para o outro, vamos supor que estivesse no mesmo momento, o cronômetro vai estar sincronizado, né? O César Cielo e o Popovich aqui. E algumas coisas são interessantes. Visualmente, você vai ver que as diferenças são mínimas, né? Mesmo porque o tempo final é mínimo. Mas o tempo de reação, 1/100 de diferença. Se vocês observarem, os primeiros 15 metros são muito parecidos, mas já no visual, você já vê o quanto já o César Cielo passa na frente. César Cielo é o primeiro quadro. Ó, você vê no visual que ele passa como se estivessem nadando juntos, como ele passa na frente. E vocês vão ver também a linha do recorde, que aproxima dos últimos 15 metros, quanto de eficiência tem o nadador David Popovich, que é uma coisa impressionante. Ele está aqui, se vocês observarem, só que tem uma coisa, ele não pode piscar o olho. Uma piscada são 20 centésimos. A diferença foi 6 centésimos. Piscar o olho você não viu chegar. Se o ser humano pisca o olho 5 vezes por segundo, então, os resultados da natação, muitos deles são mais rápidos que uma piscada de olho, né? E aqui estão os 15 metros, olha, em slow motion, né? Só para mostrar, ó, imperceptível, né? Se a gente continuar falando sobre isso, vamos ver os medalhistas olímpicos, como a gente fala de característica, os medalhistas olímpicos mais baixos desde 1960, você não vai encontrar ali nenhum deles na prova de 100 livre. Os mais baixos, medalhistas, não tem nenhum deles. Algumas coisas são interessantes. Por exemplo, o Morita, né, ele venceu o Matt Rivers, que tinha 2,3, e ele tinha 1,69. Então, é uma característica, mas não é um padrão. E você vai ver que o medalhista continua sendo do Japão, o medalhista mais baixo de 2021 também foi um japonês, o Zé Novolé, o Honda. Se você mudar a página, são os medalhistas olímpicos mais altos desde 1960 e aparece o nosso Gustavo Borges, né? Matt Rivers, que a gente já falou. E aí você vai ver a prova de 100 livre, 50 livre, muitas vezes colocada ali. Com muitos representantes. Então é aquele negócio. Não é um padrão, mas é uma característica que pode ser formulada. Isso aí é engraçado porque você busca na literatura para montar muitos desses quadros. Não foi uma tarefa muito fácil, mas você encontra. Porque tem muita gente pensando exatamente nesse tipo de coisa. Tá? Mas obviamente que não são só as características antropométricas. Hoje você tem muitas coisas diferentes. A genética, a evolução da raça humana, né? Tinha o padrão de nadadores mais velhos. Não, isso já foi, né? As novas metodologias de treinamento, programa de detecção de talento rápido,
com aplicação rápida. Calendário de eventos, se vocês for olhar ali, vocês já veem muitos nadadores que foram campeões mundiais júnior no mesmo ano, campeão mundial absoluto no mesmo ano, como foi o caso do David Popovic, por exemplo. Instalações esportivas, tecnologia, força mental, esses garotos já vêm por causa do calendário de competições e a formação e treinamento com uma força mental muito diferente. E a fisiologia, a evolução da raça humana está trazendo uma nova fisiologia. É preciso reformular o programa de treinamento sempre, porque a fisiologia dessa garotada é diferente, a recuperação é diferente, a raça humana vem de uma forma diferente, até mesmo com a possibilidade de ter, né, mais tempo de vida. E eu acho que é isso aí. Meu Deus! Então, minha gente, é isso aí. Eu vou deixar com vocês. Se quiserem seguir nas redes sociais, estão aí, tá?